Olá, gente boa de Deus, estou muito feliz em ter a sua presença aqui e hoje, nessa aula, nós vamos fazer uma breve introdução à carta de Tiago, beleza? Então vamos começar pela sua autoria. Como o próprio nome indica, o nome dessa carta indica, o autor dessa carta é Tiago, o irmão do Senhor. Embora haja, nós sabemos, outras pessoas no Novo Testamento chamadas Tiago, no entanto, o autor ele assume uma posição de autoridade na igreja que certamente corresponde ao Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Tiago ele era um líder da igreja de Jerusalém e presidiu o concílio de Jerusalém também, né? E esse mesmo Tiago é identificado em Gálatas 1,19 como sendo o irmão do Senhor. Ele foi considerado um dos pilares da igreja juntamente com Pedro e João. O Novo Testamento ele cita Tiago como um dos filhos de Maria, mãe de Jesus, nos evangelhos. E é interessante o fato de que Tiago, junto com seus irmãos, durante o ministério terreno de Jesus, não acreditaram nele. Mas ele se converteu quando ele se tornou uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E aí, a partir daí, a sua vida mudou e ele se tornou bispo na igreja em Jerusalém. Tiago ele conquistou o respeito e a admiração da igreja não só porque ele era irmão de Jesus, mas porque ele também era um cristão muito fervoroso, muito devoto, muito sincero, sabe? Ele vivia uma fé muito piedosa, ele orava constantemente de joelhos, ao ponto de seus joelhos ficarem todo calejados, né? O que deu a ele o apelido de joelho de camelo, sabe? Flávio Joséfo, um historiador da igreja, né, nos primeiros séculos, ele registra que Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo. Eusébio de Cesareia também, um historiador, diz que lhe bateram com uma clave até a morte, sabe, na cabeça depois dele ter sido atirado no parapeito do templo. Ou seja, depois dele ter sido arremessado do pináculo do templo, ele resistiu àquela queda e aí logo na sequência ele foi apedrejado, ele persistiu vivo até que finalmente ele recebeu algumas pauladas na sua cabeça e dessa forma, finalmente, ele veio a falecer. Egésipo, um historiador da igreja primitiva, ele também registra que ele foi lançado do pináculo do templo, né? Bom, a carta de Tiago ela é apontada como a carta mais antiga do Novo Testamento. Ela foi, digamos assim, foi o primeiro livro a ser escrito entre 40 a 50 depois de Cristo. Antes do primeiro concílio de Jerusalém, que aconteceu em 50 depois de Cristo. Agora veja bem, uma informação importante, gente boa, quanto ao propósito da carta. O propósito da epístola era expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento cristão. Mas por quê? Como assim, pastor? Veja bem, Tiago, ele escreveu para cristãos judeus que tinham sido espalhados por todo aquele mundo mediterrâneo, por causa daquela perseguição que eles estavam sofrendo. E em seus ambientes hostis, né, esses cristãos judeus eles eram tentados a permitir que um acordo intelectual fosse entendido como uma fé verdadeira. É semelhante àquilo que acontece hoje. Muita gente teoriza sobre a fé, mas quando ela tem que pôr a sua fé em prática, as ações não seguem a teoria. Falar é fácil, mas frequentemente a gente percebe que a prática é vazia, sabe? É bem distante da verdade. Então veja você que essa carta de Tiago, ela é muito atual, sabe? Tem um rico significado para nós, pois nos lembra de que a fé genuína ela é seguida de ações, de obras. A fé genuína transforma vidas, sabe? Nós somos encorajados a colocar a nossa fé em ação. É fácil dizer que nós temos fé, mas a verdadeira fé produzirá ações amorosas em relação aos outros. Às vezes nós dizemos assim, você tem que crer, creia em Deus, meu irmão, fique firme, mas quando surge um problema, como esse que nós estamos vendo aí do coronavírus, nós negamos isso com a nossa prática. Ou seja, muitas vezes a prática da nossa fé é desconectada com aquilo que dizemos crer. É menosprezada por meio de nossas atitudes e ainda por cima tentamos teorizar, né? Fazendo uma espécie de apologia intelectual, tentando justificar as razões da nossa não fé, não é verdade? E possuímos todas as respostas certas, mas contradizendo o evangelho através do nosso modo de viver. Exatamente esse é o teor da carta de Tiago, que dirá que as obras evidenciam, legitimam a fé. Tiago confronta, né, esse conflito. Ele diz que não é suficiente falar da fé cristã, mas que devemos vivê-la.
Ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? Ele diz. A prova da realidade da nossa fé é uma vida transformada. Tiago 2,26, ele diz assim, olha, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós sabemos que Lutero se converteu lendo a carta aos Romanos, naquele texto que diz que o justo viverá da fé. E ao ler esse texto de Tiago, Lutero não conseguiu enxergar que ele não entrava em contradição com o texto de Paulo. E por isso, na opinião desse grande homem da história da igreja, a carta de Tiago era considerada uma carta de palha e não merecia estar na Bíblia. Mas acontece que Lutero, assim como tantas outras pessoas, não entenderam perfeitamente, né, o elo, sabe, a ligação, a relação que existe entre a mensagem de Paulo e a mensagem de Tiago. Enquanto Paulo afirma que nós temos que ter fé para sermos salvos, Tiago não diz que as obras nos salvam. Ele não diz isso. Tiago diz que a fé é que continua salvando, mas a fé que é verdadeira em Deus, ela produz naturalmente boas obras. Até porque quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos também um novo DNA, não é verdade? Passamos a ser uma nova e boa árvore. E Jesus nos ensinou que a árvore boa produz bons frutos. Então as boas obras, elas não são feitas por nós para sermos salvos, mas elas são feitas por nós porque nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Como já dito por Agostinho, a fé sozinha salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Portanto, as nossas boas obras, elas são evidências da nossa fé. Aqueles que têm Jesus como Salvador, aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus, eles produzem naturalmente as boas obras como um reflexo da presença de Jesus no coração de cada um deles. Então veja que o ensino de Tiago sobre as obras complementa e não contradiz o ensino de Paulo sobre a fé. Os ensinamentos paulinos, eles se concentram em nossa justificação com Deus. Os ensinos de Tiago se concentram nas obras que exemplificam essa justificação, compreende? Tiago destaca que as obras, elas fluirão naturalmente daqueles que estão cheios do Espírito Santo e questiona se alguém pode ou não ter uma fé salvadora se os frutos do Espírito não puderem ser observados, ser vistos nesse cristão, assim como Paulo descreve em Gálatas 5, 22, 23. Então veja que a fé genuína inevitavelmente produzirá boas obras. Este é o tema central da carta de Tiago, ao redor do qual ele fornece conselhos práticos de como viver a vida cristã. Bem, gente, a carta de Tiago é um texto muito prático, sabe? Metade da carta são mandamentos e instruções sobre a nossa vida. E é por essa razão que a carta de Tiago é conhecida como Provérbios do Novo Testamento, sabe? Em relação ao esboço dessa carta, bom, Tiago começa a sua carta esboçando algumas características gerais da vida cristã. A seguir, ele exorta os cristãos a agirem de forma justa, né, na sociedade. E após esse conselho prático, Tiago faz um discurso teológico sobre a relação entre a fé e as obras, que é isso que eu acabei de explicar para você agora há pouco. E depois ele mostra a importância de controlar a língua, né? E no capítulo 3, Tiago distingue dois tipos de sabedoria, a terrena e a divina. Depois ele encoraja os seus leitores a abandonarem seus desejos maus e a obedecerem a Deus. Tiago também ele reprova aqueles que confiam em seus próprios planos e posses também. E finalmente ele exorta os seus leitores a serem pacientes uns com os outros, a serem diretos, sabe, e objetivos em suas promessas, a orarem uns pelos outros e a ajudarem-se mutuamente, né, a permanecerem fiéis a esse Deus. Bom, gente, é uma carta muito rica e atual e eu quero convidar você a, daqui para frente, estamos iniciando Tiago hoje, né, para que daqui para frente você acompanhar as aulas dessa epístola tão tremenda em nossas transmissões online aqui no canal da Escola Bíblica, né? Você verá
que esta carta pode ser considerada um livro que orienta o viver cristão, de modo que confrontação, desafios e um chamado ao comprometimento é aquilo que nos aguardam nas páginas dessa carta. Leia Tiago, meu irmão, e se torne uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Que Deus aplique esses ensinos no nosso coração e que Deus te abençoe. Um beijo, meu lindo.